Fala pessoal, Podnext no ar, aqui é Denis Cruz, estou aqui do lado do Adrio. Nós vamos aqui para mais um episódio do Podnext, hoje especial, 11º episódio. E hoje aqui estamos no trânsito, no corre-corre, justamente porque a pauta de hoje é uma pauta diferente, uma pauta interessante. E aí, Adrio, fica atento no trânsito aí, mano. Eu tô aqui falando com a galera aqui, mas vai dirigindo aí, irmão. E olha que tem radar em Manaus, hein? Fica ligado aí. Tô proibido de olhar pra câmera, não? Não olha pra câmera, olha só pro radar, meu irmão. Tá certo. E aí, pessoal, tudo bem? Dá uma olhada rápida pra vocês aqui. Então, não estamos aqui no 11º episódio no Podnext e agora no trânsito de Manaus, esse trânsito maravilhoso, para não dizer o contrário. A gente está aqui para falar de alguns assuntos interessantes também. Aí vamos trazer uma dinâmica um pouco diferente, tá uma conversa mais agora. A gente não trouxe um convidado dessa vez. O convidado vai ser nós dois mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre momentos de games, também de repente falar alguma coisa da nossa própria vida, né? Do nosso lifestyle, e também trazer algumas notícias boas, não, Denis? É isso aí, porque essa semana, não sei se o pessoal tá ligado aí, essa semana foi uma semana importante no mundo dos games, por ser uma data comemorativa de lançamento de um dos maiores games da história do planeta Terra, do universo. 12 de agosto foi o dia do lançamento do famoso Street Fight. Quem nunca jogou um Street Fight, jogou ali, né, esse famoso game de luta, foi lançado aí há 38 anos atrás. E essa semana é uma semana para lembrar o famoso joguinho Street Fight, que disputa como um dos games ícones da cultura nerd, disputando ali com Mario Bros. E com outros poucos ícones que têm a possibilidade de se intitularem aí jogos em nível global. Então 38 anos do famoso Street Fight. Jogou muito Street, não? Cara, eu joguei, eu lembro daquela época que eu dava uma fugida da escola, sabe? Ah, cara, isso aí aconteceu, bicho. E aí jogava aquele Street Fight no fliperama mesmo, naquelas máquinas e tal, com aquela fichinha. Na época a ficha era 25 centavos, Denis, olha o preço. Ah, cara, isso aí é o seguinte, o Street Fight ele foi uma febre tão grande, na verdade ele foi lançado em 87, mas ele pega mesmo gás a partir dos anos 90, quando é lançado o Street Fight 2. Então quem lançou foi a Capcom, uma empresa japonesa que ganhou um boom internacional com a venda de milhões e milhões dos famosos cartuchos. Diz a história aí que os caras venderam mais de 14 milhões de cartuchos só no ano de 1991. Eu tinha 9 aninhos na época, cara. Acho que tu não era nem nascido. Eu tinha um ano. Tu tinha um aninho. Cara, em 1991 foi a grande febre do Street Fight. Só se falava de Street Fight. Quantos milhões mesmo? Foi 14 milhões de cartuchinhos, 14 milhões de cartuchos, cara. Imagina convertendo isso em dinheiro, né? Pô, foi muita grana. E assim, era um momento da febre dos arcades mesmo, né? Dos fliperamas. Da galera realmente, como tu falou, comprando a fichinha e jogando e tal. Eu lembro de alguns momentos, essa febre foi tão grande, eu não sei na cidade onde a galera está acompanhando a gente, ou na vida, tem muita gente aí que de repente nem era nascido na época, mas era um período de tanta febre que tinha arcade espalhado em vários locais de Manaus. Sim. Eu tenho um primo que ele quase toda esquina tinha um arcade. Tinha um arcade, pô, tinha ali a gente chamava de máquina, né? Máquina. Chamava de máquina rapidão. Vamos ali na máquina e tal. Eu tinha um primo que ele era tão viciado, bicho, assim, que ele pegava a surra da mãe dele, ele fugia, cara. O tanto que ele apanhava, no dia seguinte ele tava lá de novo na máquina jogando o famoso Street Fight, pra ódio. E era vício, né, cara? Não, e era ódio dos pais. Eu lembro da mamãe com ódio de me pegar jogando Street Fight. Eu não te quero jogando Street Fight, esse jogo do mal. Negócio do diabo. O negócio... Mas assim, é um jogo, cara, que ele realmente ganhou e fez aí uns números absurdos, né? Até hoje, foi lançado em 2023 a última versão do Street Fight, que mesmo com números que competem com outras marcas e outros títulos, ainda consegue gerar uns dividendos absurdos para a Capcom, né? E a Capcom ainda é uma marca, a desenvolvedora do jogo ainda é uma marca
muito conceituada, ela está estampada na camisa dos principais times, os times recentes da VNL, da Liga de Vôlei Internacional. O time masculino e feminino tem lá estampado Capcom. Legal. Como sendo o principal patrocinador deles, e não é à toa que a gente vive essa cultura, né? A cultura da rua. Hoje a gente está na rua aqui, né? Foi um jogo desenvolvido olhando para essa cultura do street, a rua, a briga de rua, a disputa, os rounds. E esse dinamismo de jogos rápidos serviu como uma base muito forte para o desenvolvimento de outros jogos dentro da ideia do one-to-one, das brigas mais de golpes e tal, né? Então... E o louco é que mesmo depois de 38 anos, tem muita gente que joga, né? Eles estão lançando jogos novos e o pessoal continua, né? Já passou aí umas 3 gerações, sim, né? 4 gerações mais ou menos, e a galera ainda continua jogando, né? O pessoal continua, o pai ensina o filho a jogar e vai passando, né? Sucessivamente. E é interessante porque o jogo ele tem esse poder, né? Então hoje tem muita gente na nossa idade que pensa assim, quando eu tiver meu filho, eu vou ensinar ele a jogar FIFA, vou ensinar ele a jogar Street Fighter, vou ensinar ele a jogar Tekken Go Fight, vou ensinar ele a jogar Mario, né? E os jogos ele tem esse poder de passar essas gerações, né? Transcender essas gerações aí dentro. Não, e isso é interessante a gente observar, trazendo até para a linha do mercado de games mesmo, a gente entender e olhar para esses números. Tem esse lado mais nostálgico, mas tem muito um número de mercado mesmo, que é a condição do Brasil como país posicionado na 3ª posição dentre os maiores consumidores de games no mundo. Então são mais de 3 bilhões de dólares que envolvem esse mercado aqui no Brasil, e que faz realmente desse nosso ambiente um celeiro absurdo de novas possibilidades, né? Trazendo também, até mesmo para a nossa realidade de Manaus, muitos jogos dos quais a gente já conversou, boa parte deles no Podnext, e tem muito mais para a gente conversar, mas muitos desses jogos acabam bebendo de uma dinâmica que passam por esses grandes sucessos, a dinâmica do avanço de fase, da interação, do uso de ícones regionais, e isso está muito presente dentro das construções que estão sendo feitas aqui em Manaus, e é muito legal ver boa parte desses jogos premiados, boa parte desses empreendedores de alguma maneira melhorando o seu faturamento, fazendo dos jogos pelo menos uma forma de faturamento que se equipara à sua tarefa principal, alguns poucos vivendo dos games. Isso é muito bacana de visualizar, mas tem toda uma trajetória e alguns ajustes para que isso de fato aconteça, né? Que esses nossos empreendedores consigam, primeiro, se formalizar, e segundo, viver daquilo que gostam de fazer, que é viver de games, né? Agora tem algumas dificuldades, tem algumas barreiras nesse processo, e aí coisa que a gente tem buscado trabalhar muito dentro do projeto do Next, e esse ano com um lado muito forte envolvendo visibilidade, envolvendo comunicação daquilo que está sendo produzido, e é um dos nossos desafios dentro do Next, né, cara? Então, né, a gente está com esse objetivo, trabalhar a questão da visibilidade. O podcast é né, já ajuda nesse posicionamento de marca, as pessoas começam a ser notadas, e o legal que quando a gente convida, né, Denis, alguém para o podcast, a pessoa já chega, olha, já fui convidado para outro podcast, e daí começa meio que um efeito dominó, né, que começa a ser chamado para diversos outros podcasts, e isso ajuda bastante na visibilidade, né? Então tem muita gente em Manaus fazendo um excelente trabalho, né? Só que não está sendo visto, né? E só sendo visto pelos mesmos não é o suficiente, né? A comunidade de games dentro de Manaus é uma comunidade forte, só que só ser visto pela comunidade talvez não traga um resultado tão bom quanto você ser visto por outras pessoas que de repente pode te conseguir investimento, te ajudar financeiramente, né, com esse teu projeto. Essa questão da visibilidade é um ponto importante que passa por diversos outros segmentos. Quase todos eles têm um quê de necessidade de melhoria dessa comunicação, e esse processo de comunicação é uma conquista diária, é todo dia, não é só uma postagem no LinkedIn que vai fazer com que o teu game seja visualizado, né? Só
uma postagem no Instagram que você vai alcançar ali um nível grande de conhecimento por parte do público sobre aquilo que está sendo desenvolvido com tanta luta, com tanta labuta. Acho que não tem nada mais decepcionante do que você investir meses absurdos de construção de um projeto e no final, naquele momento em que todo mundo deveria conhecer e até mesmo consumir, acaba não rendendo e acaba não tendo ali o retorno necessário, gerando frustração, gerando vontade de desistir e por aí vai, né? Então, esse nosso trabalho está muito focado nesse viés, nessa vertente de ampliar a visibilidade, sobretudo daqueles que empreendem de fato, né? E empreender de fato não significa menosprezar aqueles que não são formalizados, mas quem é formalizado, quem tem CNPJ sabe a labuta do dia a dia, tu sabe como consultor que é todo dia a luta para fazer com que entrem novos clientes, para que entrem novos valores, e assim também na vida de quem está empreendendo, né? E isso aí até gera uma conexão e uma ponte sobre uma ação que a gente está realizando agora no final do mês, no dia 27 de agosto, aproveitando essa deixa, a gente já convida você que está acompanhando a gente a estar no encontro Games e Negócios, que a gente vai estar realizando agora no final do mês de agosto e trazendo algumas atrações. A gente vai estar trazendo duas pessoas muito ícones dentro do setor. A primeira é a Raquel Gomes. Olá, meu nome é Raquel Gomes, eu sou gestora estadual de games no Sebrae do Rio de Janeiro e eu tô aqui para te fazer um convite. No dia 27 de agosto, eu vou estar no Sebrae Amazonas para falar como posicionar a sua empresa no mercado de games. Não deixa de fazer a sua inscrição e a gente se vê lá. Tchau, tchau! Que é a gestora do projeto de games do Sebrae do Rio de Janeiro. Ela que já tem uma vivência bem grande dentro da área da cultura, e aí dentre os projetos que ela coordena, um deles é muito interessante, que o nome do projeto é Pequenas Áfricas. Rio de Janeiro, por ser uma base, um polo de toda uma história dos nossos irmãos africanos no Brasil, tem um projeto específico para tratar de ações envolvendo esse público. E a Raquel Gomes também, dentro da vertente dos games, tem feito um trabalho muito interessante de dar acesso aos estúdios locais para ambientes de mercado e que de alguma forma possibilitem com que esses projetos consigam alcançar mais clientes e mais espaço. Então a Raquel Gomes vai estar com a gente no dia 27 de agosto, trazendo um pouco da sua experiência e trazendo um pouco das vertentes dos quais as nossas empresas podem também trabalhar. Junto com a Raquel, a gente está trazendo também o Marcelo Freitas. Fala galera, beleza? Marcelo Freitas aqui, CEO da Playbor, a firma especializada em fomento e investimento na indústria de games. Estou aqui para convidar você a participar do evento Games e Negócios, que vai rolar no Sebrae Amazonas, dia 27 de agosto, às 19 horas. Comigo vai estar lá a Raquel Gomes, do Sebrae Rio, e nós vamos abordar aí para vocês como posicionar a sua empresa no mercado, quais as oportunidades no mercado de games, então assuntos que vão potencializar a sua empresa no mercado. Conto com a sua participação nesse evento que é uma promoção do Next, o programa de desenvolvedores de games do Sebrae Amazonas, que vai ser muito legal, hein? Não perca, te vejo lá. Até breve. Que é o CEO, o proprietário, o líder da Playbor, uma consultoria voltada a investimento e aceleração de empresas, com o objetivo de captar mais recursos e financiamentos. Então, a Playbor é uma consultoria que tem também atuado em diversos outros estados do Brasil e vai estar trazendo o know-how dela de um histórico grande de apoio a diversos outros estúdios de games e apoio a empresários e empreendedores que também decidiram entrar no setor de games. Então, Marcelo Freitas da Playbor, vindo de Minas Gerais, Raquel Gomes, vindo do Sebrae Rio de Janeiro, vão compor aí o nosso Games e Negócios, que acontece no próximo dia 27 de agosto agora, no Sebrae, às 19 horas. Então, para você que é empreendedor, é formalizado, tem CNPJ, tanto na área do mercado de estúdios de games, quanto em alguma outra área que de alguma maneira queira embarcar nesse segmento, então não perde essa chance. Games e Negócios, no próximo dia 27 de agosto, as inscrições já estão abertas. Para mais informações no site sebrae.com.br/Amazonas. Já vou dando logo aqui o serviço completo, né? Já dando a informação toda para a galera já se inscrever e participar. Vai ser muito legal. A gente enfatiza
não é nem fazendo muito jabá não, mas a gente enfatiza a necessidade da presença nesses eventos porque eles ajudam nesse processo de divulgação daquilo que você está fazendo e, mais do que tudo, ajuda nessa conexão com novos contatos que de alguma maneira podem ajudar a galera, né? A gente passou por uma fase, principalmente no período pandêmico, de muita atividade online, muito encontro online, mas é hora da gente sair um pouco e vir para o presencial, e esses eventos eles têm estimulado muito isso. Tanto o Next, toda terça-feira presencial dentro do Sebrae em Manaus, quanto esses eventos mais específicos e especiais. Então fica até o convite aqui, aproveitando que a gente está aqui nesse momento, lembrando de um período nostálgico aí como o Game Street Fight, e trazendo para a nossa realidade a ideia de que se a gente quer realmente criar projetos que ganhem alcance de verdade, a gente precisa dar essa chance para nós mesmos e nos capacitarmos, ampliarmos aí a nossa fonte de contatos. E o Games Negócios é uma dessas, né? E ainda falando sobre visibilidade, né, que a gente estava comentando agora há pouco, lembro de uma das falas da Gabi dentro do próprios encontros do NERD, que nesse mundo digital tem um posicionamento digital e tem a presença digital. Sim. Né? Como o Denis falou agora há pouco, às vezes você está ali no Instagram, mas não é só pelo fato de você estar no Instagram que quer dizer que você está posicionado digitalmente, né? Você precisa estar criando conteúdo, você precisa estar postando, estar falando das coisas que você faz, né? Como é que as pessoas vão saber se você tem um jogo, se você não publica que você tem um jogo, que você não fala que você tem um jogo? A mesma coisa quando a gente vai atrás do cliente ou espera que o cliente vá atrás da gente. A gente precisa mostrar dentro desse mundo digital, né, que nós entregamos essa solução, senão o cliente vai atrás de qualquer outra pessoa, qualquer outro concorrente, né? Então, dentro do mundo do games é a mesma coisa. Quando você tem um jogo e você quer que algumas pessoas joguem, você precisa ali estar mostrando esse jogo. Você precisa estar em eventos, você precisa estar em feiras, simpósios, seminários como esse que vai ter agora dia 27. Você precisa estar divulgando nas redes sociais também que você tem, fazendo uma demo, ou indo em alguns encontros para justamente mostrar essa demo, validar junto com o pessoal. Eu lembro de um cenário bacana, Denis, foi ano passado na Feira do Empreendedor, onde a gente estava lá com vários estúdios de games lá mostrando seus jogos, e foi muito bacana porque várias pessoas passaram, puderam conhecer, puderam experimentar esse momento, e algumas pessoas já conversaram com a gente que ali foi um marco histórico para alguns estúdios de games, porque ali muita gente começou a notar que realmente a área de games em Manaus é uma área que está em crescente, está em grande crescimento. Sim, é verdade mesmo. Então tudo isso são oportunidades que são desenvolvidas, que são criadas, e cabe a nós aproveitar esses ambientes, esses espaços. Bom, pessoal, é isso. A conversa hoje, nesse nosso Podnext especial dessa sexta-feira, foi muito nesse sentido, da gente ressaltar uma data importante, que foi essa semana, e também trazer para você essa condição que é os nossos encontros do Next e esse encontro especial Games e Negócios que a gente vai ter no próximo dia 27. Então, não perca essa oportunidade. Está sendo muito legal essas conversas todas que a gente está tendo aqui no Podnext. Toda semana um criativo diferente, uma pessoa que faz acontecer dentro do mercado, e a gente está com grandes expectativas que esse ano de fato seja um ano bem produtivo e interessante para muitos desses estúdios. Então você que tem acompanhado, não deixa de comentar, não deixa de divulgar essas ações. Eu costumo dizer que essas ações do Next, elas não vêm para inventar a roda. O nosso métier está muito no sentido de fortalecer o que já existe, jogar muito mais um impulsionamento nos projetos que já estão sendo desenvolvidos e trazer um pouco da expertise que envolve aí a construção de negócios, que é o métier do Sebrae, né, com a sua expertise maior, mas que todos possam continuar nesse processo de construção e que a gente consiga ver cada vez mais projetos crescendo, né, sendo desenvolvidos e crescendo cada vez mais. Beleza? É importante realmente estarem presentes nesse evento que vai acontecer dia 27. A gente está trazendo pessoas renomadas aí de fora,
né, também vai ter alguns painéis, né, com pessoas locais comentando Exato. também sobre essa parte de negócio, né? A gente já está trazendo um público bom para falar sobre games, né? E a gente vai trazer algumas pessoas para falar sobre marketing, sobre negócio também, que é muito importante, e não só pelo conteúdo que vai ser passado, mas também pelas conexões que você pode criar nesses encontros, né? Então, algumas pessoas que já estiveram no podcast já comentaram muito, principalmente sobre o Brasil Game Show, né? E o outro é o Latam? Gamescom Latam. Gamescom Latam. Foram um dos eventos principais nacionais. Sim, que a gente e teve fora que isso foi extremamente importante para gerar conexões, né? Inclusive até o Anthony do Tecnogame veio e comentou que nesses eventos ele criou algumas conexões que conseguiu fazer com que a marca dele se expandisse a nível nacional, né? Então, eventos assim são extremamente importantes para conhecer gente nova, para criar conexões. De repente, essas pessoas que estão vindo de outros estados podem pegar e achar interessante a ideia de vocês e estar levando aí para fora, né? Levar um conhecimento a nível nacional, né? Então, é muito daquilo que geralmente eu gosto de falar nos encontros. Se a gente não tem oportunidade, a gente vai lá e cria essa oportunidade. Então tá aí, dia 27, um momento muito bom para criar oportunidade de negócios, de parcerias, né, e de levar aí teu estúdio para um outro nível, uma outra fase, não é, Dente? Exatamente. Então, é isso, o recado de hoje, Podnext rápido. Hoje, claro, não tem sorteio, hoje foi em caráter especial aqui. E a gente se encontra então na próxima semana. Valeu demais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.